Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a nossa aula sobre divisão. Divisão é uma operação da matemática, que ela é utilizada para fracionar algo, ou seja, separar em certas quantidades um total. Então, eu tenho um total, por exemplo, eu tenho 5 canetas e eu quero dividir por 5 pessoas. Cada pessoa vai ter uma caneta. Isso que é a divisão. Os símbolos da divisão, a gente tem os dois pontinhos, a gente tem o traço tanto de lado quanto deitado, e a gente tem o tracinho com dois pontinhos em cima que aqui eu não consegui demonstrar, tá bom? Aí assim, ó, a gente vai ver divisões, tá? De diferentes formas, aqui no caso seria também. E a gente vai aprender como fazer essa divisão do conjunto numérico natural, os números naturais, tá? Aí aqui tem um exemplo. 3 dividido por 1 é igual a 3, 4 dividido por 2 é igual a 2 e 5 dividido por 5 é igual a 1. Para a gente ver que dá para usar, que tem esses diversos símbolos, tá? Toda fração também é uma divisão, para a gente saber. Por exemplo, 5 quintos é uma fração. Então, pode ter essa fração deitada ou a fração de pé normal, que também vai indicar uma divisão. A gente tem nomes para os termos da divisão. Qual é os nomes? Por exemplo, na divisão, quando a gente monta a operação, ela fica dessa seguinte forma. Aqui fica o total que a gente vai dividir, aqui fica o divisor, ou seja, a quantidade que a gente vai dividir esse número, aqui fica o resultado e se houver resto, fica aqui. Qual é o nome? O total que a gente tem deixa eu diminuir aqui o som. O total que a gente tem para dividir, por exemplo, aqui, ó, na divisão, 14 dividido por 2. Esse total de 14, ele vai chamar dividendo. Então, o total, o quanto a gente tem e a gente vai dividir, chama dividendo. A quantidade que a gente vai dividir é o divisor, o resultado é o quociente e o resto, se houver, é o resto, certo? Então, por exemplo, aqui, 14 dividido por 2. 14 é o dividendo, 2 é o divisor e resto é zero, porque é uma divisão exata, e 7 é o quociente, que é o resultado da divisão. Beleza, então. Aí, como essa divisão é uma divisão exata, a gente pode fazer da seguinte forma para saber se está certo. Eu pego o quociente, que seria o resultado, e eu faço vezes o divisor. Se der o resultado do dividendo, minha divisão está certa. Por exemplo, 14 dividido por 2 é 7, certo? Eu pego 7, eu multiplico por 2, se der 14, minha divisão está correta. E agora, se a divisão... Agora, se a divisão apresentar resto, por exemplo, aqui, 37 dividido por 15 não é exato, já que o resto é diferente de zero. Então, toda vez que o resto não for zero, for diferente de zero, a gente tem uma divisão não exata. Quando for zero, a gente tem uma divisão exata. Aí, o que eu tenho que fazer? Se sobrou um resto, se a divisão não é exata, eu tenho que fazer o quociente, que é o resultado, vezes o divisor, que seria a quantidade que estamos dividindo, mais o resto. Se der o valor do dividendo, minha divisão está correta. Por exemplo, 37 dividido por 15 dá 2 e sobra de resto 7. Então, eu pego o 2, que é o resultado, faço vezes o 15, que é o divisor, mais o resto, que é 7, tem que dar o valor do dividendo, que é 37. Aqui, como a gente pode ver, deu certo, nossa divisão está correta. Qual é as propriedades da divisão? Da mesma forma que a adição, subtração, multiplicação, a divisão também tem propriedades. A primeira é que ela não é comutativa. O que é isso? Como assim não é comutativa? Se eu alterar as ordens das parcelas, o resultado também se altera. Por exemplo, 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 4 é 0,5. Ou seja, eu alterei as ordens, da mesma forma alterei os resultados. Então, ela não é comutativa. Se eu alterar as ordens, eu altero o resultado, tá?
se eu tenho 4 canetas e eu divido para 2 pessoas, cada pessoa vai ficar com 2 canetas. Agora, se eu só tenho 2 canetas e 4 pessoas, como eu vou dividir 2 por 4? Vai dar meia caneta para cada um, ou seja, o resultado é diferente, mesmo que os números sejam iguais, alterando a ordem, o resultado é diferente, por isso que ela não é comutativa, e ela também não é associativa. O que seria associativa? Se eu associar de diferentes formas, eu tenho resultados diferentes. Por exemplo, nessa divisão, 40 dividido por 4 dividido por 2. Se eu fazer o 40 dividido por 4, vai dar 10. Aí depois eu faço 10 dividido por 2, dá 5. Perfeito. Agora, se eu fizer 4 dividido por 2 por primeiro, dá 2. E aí o 40 eu dividi por 2, seguindo a ordem, dá 20. Ou seja, ela não é associativa, ela não pode ser associada de diferentes formas, porque o resultado sai diferente. A terceira propriedade é a propriedade que a divisão por zero é indefinida. E se eu vou dividir um número, eu vou dividir o zero por um número, sempre vai dar zero. Por exemplo, se eu dividir qualquer número, eu dividir por zero, eu vou ter um resultado, eu não vou ter um resultado nos números reais. Ou seja, é indefinida. Qualquer número, se eu dividir 10 por zero, aqui no exemplo é 6. Se eu dividir 6 por zero, eu não tenho um resultado nos números reais. É indefinido. Agora, se eu pegar o zero e dividir por qualquer número, o resultado vai ser zero. Porque se eu tiver 0 canetas e dividir para 6 coleguinhas, ninguém vai ter nenhuma caneta, porque eu não tenho caneta para dividir. Agora, no momento em que chega dividir 6 canetas para 0 pessoas, é indefinido, porque você não sabe, entendeu? É meio incerto na matemática. Por isso que quando eu for dividir algo pelo zero, eu não tenho um resultado nos números reais, mas quando eu for dividir o zero por qualquer número, o meu resultado sempre será zero, certo? A quarta propriedade é que todo número dividido por 1 tem como resultado o próprio número, certo? Então, por exemplo, se eu dividir qualquer número por 1, eu vou ter um número. Aqui no exemplo está 8 dividido por 1 é igual a 8. Porque se eu tenho 8 canetas e eu dividir para um coleguinha, ele vai ficar com as 8 canetas. Se eu tiver 10 canetas e dividir para um coleguinha, ele ficaria com 10 canetas. E assim sucessivamente. Então, qualquer número dividido por 1, eu tenho o resultado como o próprio número. E agora, se eu dividir qualquer número por ele mesmo, ou seja, aqui no exemplo a gente tem 8 dividido por 8, meu resultado vai ser sempre 1. Então, 20 dividido por 20 é 1, 30 dividido por 30 é 1, porque se eu tiver 30 itens e eu tiver que dividir entre 30 pessoas, cada pessoa vai ficar com um item, certo? Então, essas foram as propriedades da divisão. E agora a gente vai aprender como realizar a divisão. A gente vai aprender a divisão pelos números inteiros, tá? Depois a gente aprende em outros conjuntos e tudo mais, mas agora em primeira mão eu quero ensinar para vocês como realizar a divisão por números inteiros. A divisão por números inteiros, ela acontece da seguinte forma. Primeiro eu vou organizar a minha divisão. Eu vou colocar aqui o valor que está sendo dividido, aqui nesse exemplo é 224. Eu vou pôr aqui o 224 e vou pôr a chavinha que representa a divisão. E dentro da chavinha eu vou pôr o número que eu vou dividir o 224, que seria o divisor, certo? Aí o que eu vou fazer? Vou olhar primeiro. O 2, ele dá para dividir por 8? Não, então eu faço uma chavinha. O 22 dá? Dá. Aí eu coloco aqui. Quantas vezes o 8 cabe no 22? 2 vezes. Aí eu coloco 2 vezes 8, 16. Tiro 16 de 22, sobra 6. Tá, deixei esse 6 aqui. Mas tem um número ali em cima ainda que eu tenho que baixar. Então, eu baixo esse número e dá 64. 64 é divisível por 8? Quantas vezes o 8 cabe dentro do 64? 8 vezes. 8 vezes 8, 64. O meu resto é 0. Ou seja, essa é uma divisão exata. Se a gente multiplicar 28 por 8, a gente vai ter o resultado de 224.
Então, ela é exata e é dessa forma que a gente vai resolvendo a divisão. Clara, não entendi. Eu vou entrar aqui no Paint, como em toda a aula, e vou ensinar para vocês. Vamos lá? Eu já deixei aqui alguns exemplos. Ó, 24 dividido por 2. Primeiramente, eu sempre tenho que olhar o primeiro número. Ele é divisível por 2? É, pessoal. Então, vamos lá. Quantas vezes o 2 cabe no 2? Uma vez. Coloco um aqui. Ponho 2. Tirei 2 de 2. 2 menos 2? 0. Terminei a minha divisão? Não, de maneira nenhuma. Tem esse 4 aqui que eu tenho que baixar. Vamos baixar o 4. Baixei o 4. 4 é divisível por 2? É também. Quantas vezes o 2 cabe no 4? 2 vezes. 2 vezes 2? 4. Então, faz o 4 menos 4. O resultado é 0, pessoal. Então, temos o resultado. Terminamos. Essa é uma divisão exata, porque o resto é 0. O quociente é 12. O divisor é 2 e o dividendo é 24. Se a gente fizer 12 vezes 2, o resultado vai dar 24, certo? Então, nossa divisão está correta. Vamos para essa com 3 classes numéricas. 351 dividido por 3. Primeira coisa que a gente tem que fazer. O primeiro número é divisível por 3? É. Quantas vezes o 3 cabe no 3? Uma vez. 1 vezes 3? 3. 3 menos 3? 0, pessoal. Acabamos nossa divisão por aí? Não, ainda tem mais 2 números, mas eu tenho que baixar um de cada vez. Vamos lá, o 5. Vou baixar o 5 por primeiro. 5. Baixei. 5 é divisível por 3? Vamos lá, quantas vezes o 3 cabe no 5? Uma vez também, que dá 3, porque 2 vezes ia passar, né? Ia dar 6. Então, 5 menos 3, 2. Certo, eu tenho 2. O 2 não é divisível por 3, não cabe nenhum 3 aí dentro. Ele é menor que o 3. Então, não tem como eu continuar, a minha divisão estava correta. Mas eu tenho esse 1, que eu também tenho que baixar, porque não acabou minha divisão ainda. Baixei o 1. 21. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 21? 7 vezes. 7 vezes 3, 21. Eu tenho uma divisão exata, pessoal. Se a gente fizer 117 vezes o 3, eu vou ter o valor de 351. Meu resto é 0, meu quociente é 117, o divisor é 3 e o dividendo é 351. Vamos para a próxima. Nessa daqui, não vai dar um resultado, não vai ser uma divisão exata. Então, o que a gente vai fazer, Clara? Vamos lá. Primeiramente, 7. 7. Cabe 6 dentro do 7? Cabe. Quantas vezes? Uma vez. 7 menos 6 é igual a 1, certo? Acaba minha divisão aqui? Não. O 1, ele não cabe, não dá para dividir por 6. Mas eu tenho 5 que eu tenho que baixar. Baixei o 5. Ficou 15. Agora eu consigo dividir o 15 por 6, certo? Quantas vezes o 6 cabe dentro do 15? 6, 12. 2 vezes. 2 vezes que dá 12. Aí eu faço 15 menos o 12, certo? 5 menos 2, 3. 1 menos 1, 0. Certo, terminamos aqui. Não dá mais para eu dividir o 3 por 6, então não tenho o que fazer. O que eu faria aqui para confirmar? 12, que é o quociente, vezes o 6, que é o divisor, mais o resto. Teria que dar o valor de 75. Ai, Clara, mas não, eu tenho que continuar. Não posso parar aqui. Como eu vou fazer? Agora eu vou ensinar para vocês uma técnica. Quando acontece isso, quando não tem mais como dividir sobre um resto e você não quer parar,
que você tem que fazer, até porque muitas questões você não pode parar, né? Porque tem como continuar. Eu coloco uma vírgula aqui depois do 12 e ponho um 0. Certo? 30. 30 eu consigo dividir por 6? Consigo. Quantas vezes o 6 cabe no 30? 5 vezes, que dá 30. Eu faço menos 0, 0. Agora eu terminei realmente a minha divisão. E se eu fizer 12,5 vezes 6, também vai dar 75, mas eu não parei no resto, eu não me limitei. Eu fiz e deu um resultado com vírgula que também dá tudo certo, certo? Beleza, então, vamos para essa daqui, ó. 945 dividido por 9, pessoal. Vamos lá. O 9 dá para dividir por 9? Dá. Então, vai ser um 9 junto. Quantas vezes o 9 cabe dentro do 9? Uma vez. 9 menos 9. 0. O 4. Vamos baixar o 4 agora, porque a gente tem que baixar todos os números e um por ordem. O 4. Ele consegue ser divisível por 9? Não. O que eu faço? Eu tenho que baixar o 5. Mas antes de eu baixar o 5, eu tenho que pôr um 0. Toda vez que eu baixo um número e ele não consegue ainda assim ser dividido pelo meu divisor, eu tenho que pôr um 0. Aí sim eu baixo o outro. Certo? E agora o 45. O 45 é divisível por 9? É. Quantas vezes o 9 cabe no 45? 5 vezes. 45 menos 45. 0. Viu? Bem bacana, né, pessoal? Bem legal. Então, assim, ó, toda vez que eu baixar um número ou eu emprestar com a vírgula e não der para dividir, eu tenho que pôr um 0 em sequência e depois continuar a minha divisão, certo? Então, essa foi nossa aulinha de divisão. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, pode mandar no nosso grupo, tá, pessoal? Se você não faz parte do grupo, pode deixar seu contato que a gente coloca. E não esqueça de realizar a lista de exercícios que está abaixo do vídeo.